O estilo praiano é bem intuitivo para você entender. Nada mais é do que um estilo que contempla elementos que remetem ao mar, à praia, vida marinha e coisas relacionadas a ela. O estilo praiano é sempre complementar, então podemos ter um convite praiano rústico, um convite praiano minimalista, um convite praiano mais clássico e assim por diante. Os casamentos desse estilo, obviamente, ocorrem em cidades do litoral, mas não necessariamente precisam acontecer na areia da praia. Em muitos casos, o local do evento fica até afastado da praia, mas com vista para o mar, o que faz esse contexto de praia ter relevância. Vale fazer uma observação, que não é porque o casamento vai acontecer numa cidade do litoral que esse casamento deve ser praiano. O estilo só cabe quando a praia tem relevância para o evento. Por exemplo, no caso de um casamento em que vai acontecer numa capital do litoral, em que o casal mora e talvez nunca nem tenha ido junto pisar na areia da praia. Não faz sentido trazer esse estilo para o evento só porque o local do casamento talvez tenha uma vista para o mar. As principais cores utilizadas são infinitos tons de azul, branco, tons de bege e tons alaranjados. Nos convites aparecem principalmente figuras de conchas, estrelas do mar, texturas e padrões que remetam ao mar. Em muitos casos, até mesmo colados itens que imitam conchinhas e estrelas do mar. Vamos olhar algumas imagens para vocês visualizarem bem o estilo praiano. Bom, é fácil de visualizar o estilo praiano, né? Porque o principal elemento é a praia. Então, são cerimônias que geralmente acontecem na praia, ou na areia, ou ali perto da vista do mar. De alguma forma, tem esse elemento da praia como principal. O casamento praiano, ele pode ser clássico, como esse aqui, por exemplo, ou bem mais informal. Aqui, por exemplo, puxando por um estilo mais rústico, mais boho. Aqui a gente tem elementos mais equilibrados também, mas vamos olhar um por um. Então, essa imagem aqui, a gente consegue enxergar um estilo mais clássico. Por quê? Primeiro de tudo, o que vocês percebem aqui? Esse casamento ele foi pensado para as mulheres poderem usar salto, para as pessoas não precisarem se sujar com a areia, porque colocaram essa plataforma em tudo para que ninguém precise necessariamente pisar na areia. O altar ele não fica na areia, os convidados não ficam na areia, inclusive a passagem, né, não fica na areia. Então é bem pensado para as pessoas não se sujarem, o que provavelmente traz também já a ideia de que as pessoas vão estar mais bem vestidas, mais trajadas, né? E aqui a gente pode ver também outro elemento do casamento clássico, que é o uso de muito branco. Então a gente consegue perceber aqui, claro, tem muito azul por causa da natureza, mas os elementos que foram colocados aqui é branco, as velas trazem esse aspecto meio dourado, então ele puxa muito pro clássico. E os formatos das cadeiras também, eles podem ser um pouco mais modernos, eles puxam um pouquinho pro moderno também, então a gente consegue perceber essa mistura de estilos nessa imagem. Aqui na segunda imagem, a gente já tem um casamento que ele não acontece na praia, mas com a vista para a praia. Isso é muito legal também, porque não necessariamente um casamento praiano precisa estar ali na areia. Ele pode só simplesmente ter uma vista para o mar ou ter algum elemento importante em que o oceano, a praia, seja importante para a cerimônia. Aqui a gente já consegue perceber aspectos mais rústicos, então uso da madeira, muito uso da madeira, tapetes aqui em palha, então ele traz um aspecto um pouquinho mais descontraído, né? Não tão formal quanto na imagem anterior. Esse casamento, ele já é completamente informal, porque a gente tá tendo aqui a recepção na praia e as pessoas vão sentar nesses puffs que são colocados aqui para as pessoas jantarem e a gente consegue perceber muitos elementos em tricô aqui também, trazendo esse aspecto meio boho. E agora os convites no estilo praiano. Olha só que fofura, né? A gente aqui tem um Destination Wedding, então as pessoas... Isso aqui também tá misturado com um estilo criativo, com certeza, né? Uma passagem
para um destination wedding. Então, o próprio convite é uma passagem para a praia. Aqui a gente tem elementos que são muito presentes no estilo praiano, que é o uso de elementos do mar, né? Aqui foi usado um elemento talvez real, não sei. Claro, gente, tem que sempre pensar no ecossistema, na natureza. Não usem nada que seja extraído de animais vivos, então vamos ter consciência. Mas nesse caso pode ser também uma réplica aqui. As pérolas com certeza não são verdadeiras, né? São de plástico, então eles colaram esse elemento para trazer esse aspecto praiano. Colocaram juta, então esse convite aqui, ele puxa muito mais para o estilo rústico. Ele é praiano, mas ele puxa completamente para um estilo rústico. A gente vê aqui, ó, essa moldura provavelmente é um papel, esse aqui é um papel beijinho colado por cima de um papel craft, né? Então, e as fontes também são todas mais para o estilo rústico. Esse convite, em geral, ele é muito voltado para o estilo rústico. Aqui a gente tem também a presença de elementos do mar, já em linhas, um desenho mais em linhas. Então, ele traz um aspecto um pouquinho mais refinado também. As letras, a tipografia aqui é um pouco mais refinada do que a análise do anterior ali. E as cores também são mais branquinhas, então ele traz um aspecto mais moderno, talvez um pouquinho minimalista até, por ter bastante espaço aqui, né, sem elementos. A gente consegue perceber essa mistura de estilos. Nesse convite aqui, a gente também consegue perceber o estilo clássico muito presente pela moldura, né? A moldura, que é um elemento bem forte, tradicional no estilo clássico. O monograma do casal, aqui com bastantes arabescos. A tipografia, aqui tá um pouco mais informal, essa tipografia não tá tão clássica, mas é uma caligrafia, então traz um pouco esse aspecto clássico também. As cores aqui, nesses três, você consegue perceber que puxam também para as cores do mar. E aqui tem muita cor da areia, então sempre é pensado nessas cores realmente que já existem na praia. Esse aqui, ele já traz uma cor de pôr do sol, né? Que a gente vê bastante também o alaranjado na praia. Então, são todas cores que remetem à natureza da praia. Aqui é um convite também um pouco mais criativo e um pouco mais moderno também. Moderno porque traz essa tendência de convites em arco. Então, a gente tem esse formato diferenciado. Ele é criativo também, porque ele traz esses elementos aqui, essas formas, essas ilustrações mais divertidas, as cores mais divertidas, a tipografia também, ela é mais moderna, mas também mais criativa, ela é diferente. Então, a gente consegue perceber como o estilo praiano, ele pode estar misturado com outros estilos, e o estilo praiano, ele muda muito. Então, esse convite, ele é muito diferente desse convite, que é muito diferente desse convite, e assim por diante. Então, um convite no estilo praiano, ele tem infinitas possibilidades também. Então, espero que você tenha gostado dessa aula e eu te vejo na próxima.